Esse filme aqui. PNC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso SaraCast, nosso podcast, nosso programa semanal da PNC News, falando sempre com grandes nomes, empresários, empreendedores que estão transformando esse país. E hoje a gente está aqui com um time da Cosmos, com o Anderson Santos, que é um dos principais sócios da Cosmos. Muito obrigado, Anderson, pela presença, pela participação. Primeiro, se você puder já se apresentar para quem não te conhece e também apresentar um pouco mais da Cosmos, né? Um pouco dessa revolução que está acontecendo, né? Que tem vários nomes, né? Que todo mundo dá, né? De Web3, né? Nova economia, economia digital. Então já começa explicando todo um pouco desse glossário aí, né? Pra gente. Tá ótimo. Não, vamos lá. Então, meu nome é Anderson Thiago Santos, sou sócio da empresa da Cosmos Block. A nossa ideia dentro da Cosmos Block é exatamente levar essa implementação de blockchain para dentro das empresas, porque é uma coisa que a gente vê muito como inovação e acaba vendo pouco da prática de como levar isso para as empresas, né? Então, o que a gente está trazendo muito é como a tecnologia pode aprimorar o serviço das empresas. Pensando em várias coisas, né? As principais aplicabilidades de hoje é a questão de rastreamento de documentos e processo da própria empresa, assim como também cadeia de suprimentos. Então, hoje são as maiores aplicações que tem disso dentro das empresas, mas aí tem uma quantidade boa de assunto para a gente entrar, mas tem um impacto muito legal, tanto nas empresas quanto no mercado financeiro, essas novas tecnologias e as adaptações que estamos fazendo para elas, né? Boa, muito bom. Se você quiser apresentar um pouquinho mais sobre a Cosmos, né, dentro desse mercado de digitalização e da parte de blockchain como um todo. E aí sempre me perguntam, né? Você é economista também, né? Sim. E aí sempre me perguntam, eu acho que um tema dos últimos 2 anos tem sido a inflação, né? E a gente fala assim, como é que essa inflação vai cair, né? Não cai nunca a inflação. E uma parte grande da inflação, pelo menos que caiu ou ficou bastante bem comportada durante vários 10 anos ou mais, foi por conta de tecnologia, né? Então eu sou muito otimista com a tecnologia vindo para otimizar processos, para reduzir custos, né? E não só a tecnologia que a gente entra lá no chat GPT, escreve um texto e melhora o texto, né? Mas eu até estava vendo uma tecnologia diferente, por exemplo, que é a tecnologia da pesquisa de materiais, né? Materiais, por exemplo, para transportes, enfim. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, como que entra, né, a Cosmos dentro desse contexto, né? E também desse segmento do blockchain, de toda essa estratégia para as empresas particularmente, né? Tem muita empresa que, né, provavelmente não são empresas de tecnologia, não vão ser empresas de tecnologia, mas talvez vão usar muita tecnologia daqui para frente, né? Eu acho que esse é o grande desafio assim, que tem, porque como toda tecnologia nova, você tem aquele período de adaptação entre as coisas e de entender como ela funciona, né? O que foi a internet depois dos anos 2000 e o que era antes disso, né? Muda completamente. A gente tem realmente uma disruptura. Quando a gente fala de diminuição de custos, quando a gente consegue massificar os processos, tudo fica muito mais em conta, né? Então, a Cosmos entra muito numa parte dentro das empresas que é o quê? Digitalização não é digitalizar exatamente os documentos, não é só isso. A ideia é que o processo ocorra todo digital. Então, mais do que algumas coisas, por exemplo, cadeia de suprimento, a gente vai fazer serviços de entrega, né? Entrega de carro, entre outros ativos que são grandes. Tem todas as formalizações de nota fiscal e tal. Mas eu posso digitalizar tudo isso e ter boa parte desse processo dentro da blockchain. E aí, só entrando um pouquinho, né, de quando a gente fala da blockchain, o que a gente vai fazer? Tem toda essa parte de formalização desses documentos que é, de fato, levar ele para o digital, colocar ele dentro de um smart contract, que vai ser uma espécie de contrato inteligente que vai ter outros documentos acoplados a ele. E aí a gente coloca dentro de um servidor específico para a pessoa, como um API. Por exemplo, quando a gente vai para o Word, tem toda a cadeia lá de processo de programação dentro do Word. Mas para a gente é funcional. Você vai no mouse e clica as coisas. Então, o que a gente vai fazer a gente faz toda essa parte por trás para deixar aquilo de uma maneira mais clara e mais fácil para as pessoas e de atuar exatamente melhorando a gestão das empresas. Trazendo mais relatórios e de localização do processo dela como um todo, seja entrega de mercadorias ou um documento, ou alguma questão assim que você pode ter. E entrando nisso, dentro do mercado financeiro, a gente tem uma digitalização dos ativos, propriamente dito. Né? Então você pode tanto tokenizar determinados ativos, transformar eles em NFT, que nada mais é que o quê? Poxa, eu vou largar um documento físico que existe para um outro. Hoje a gente já tem isso com ações, mas as ações ficam exclusivamente dentro da bolsa.
e esse vai ser um outro tipo de documento. A gente vai ficar um meio termo do que era um título ao portador para a bolsa, que você consegue, dentro da tokenização, ter os dois pontos. Eu consigo ter quem organiza e, ao mesmo tempo, também consigo manter aquilo armazenado dentro do meu cofre. Boa. Eu já vou fazer uma pergunta aqui fora do script, né? Como manda a tradição. Mas aí você me corrige se eu estiver errado, mas acho que foram palavras aí do CEO da NVIDIA, enfim, quando divulgou o resultado, de que toda essa parte de inteligência artificial, enfim, de tecnologia, talvez seja tão revolucionário até mais do que foi o lançamento da internet, né, algumas décadas atrás, né? Eu também acredito que vai ser bem mais forte. E assim, a NVIDIA foi uma das empresas que mais ganhou com isso. Por quê? O processamento dessa parte de computacional da blockchain, via de regra, ele tem sido melhor feito pelas placas de vídeo do que pelos computadores padrões que a gente conhece. E a principal produtora é ela. Então, assim, ela se deu super bem nesse sentido. E a gente tem uma correlação muito forte entre tecnologia blockchain com inteligência artificial. Por quê? Porque a gente precisa de força computacional. Aí, se você me permite, eu queria entrar um pouquinho dentro da blockchain, só para algumas pessoas que talvez não conheçam entender um pouquinho melhor. Mas blockchain é uma cadeia de dados. Então, imagina que você tem um trem que tem lá a máquina puxando cada um dos seus vagões. Se eu tenho lá 100 vagões, se eu desconectar o vagão 48, a partir dali todos que estão para trás vão se perder. E é isso que a cadeia garante. Que cada nova informação que vai colocando é um novo vagão e que eles não vão se soltar. E aí tem vários cálculos que são feitos de 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo para falar, não, aquele lugar certinho daquele vagão é ali mesmo. E valida essa informação. Então, assim, a informação tem que ser validada por mais de 3 players para poder ela realmente ser tida como correta. E ela sempre vai depender da informação anterior. E aí é que a gente chama da cadeia de dados, né? Então, essa cadeia de dados precisa de um processamento muito grande dentro dela. E aí, como é que você... Poxa, logo no início do Bitcoin, eu botava meu computador para poder minerar, você poderia colocar o seu, e isso era suficiente. Hoje em dia, a gente tem grandes empresas que estão fazendo esse tipo de coisa. Mas o fato é, por que eu vou deixar de usar meu computador para certa coisa para poder colocar ele para blockchain? Porque eu vou ter remuneração sobre isso. Né? E aí as criptomoedas entram muito nessa remuneração. Mas hoje não só como criptomoeda, você também pode ter essa remuneração. Você tem sistemas, por exemplo, da própria Amazon, que você vai ter uma Hyperledger lá dentro e que você pode pagar ela em dólar. Mas o fato é, a inteligência artificial vai trazer uma necessidade computacional muito grande para poder rodar. Se hoje o ChatGPT já traz muita coisa, imagina depois com outras novas tecnologias que estão vindo. Então, assim, essa interconexão entre blockchain e inteligência artificial vai ser muito grande. Por quê? Para eu criar uma certa maneira de remuneração para a força computacional que vai ser demandada por essas inteligências artificiais. Tá. O Anderson, uma pergunta tradicional. Eu sei que tem muita gente que acompanha aqui o Saracast, BMC News, que é investidor de alguma forma, né? Num título público, numa ação, enfim. E a gente já começa a ver a utilização de blockchain no mercado tradicional, né? Como isso vai se conversar? No sentido assim, tem muita gente que tem medo e fala assim, preconceito. Fala assim, não vou olhar para isso. Talvez, até quando eu lembro bem quando acompanhei bem a transição ali do pregão Viva Voz tradicional para as mesas de operação. Tem muita gente que fala assim, não, o pregão Viva Voz nunca vai morrer e tal, é aquilo que é o pregão mesmo. Da noite pro dia acabou, é digital, home broker ali. Não, ainda tem quem liga, mas no geral... tem alguém que liga. Mas como isso vai conversar? É um competidor, vai ter mercados paralelos, eles se conversam, enfim, ou traz mais facilidade, mais acesso. Até vou dar um exemplo aqui no meu mundo, né? Quando eu vou lá no banco, que a gente chama de IB, né? O banco de investimento. O banco de investimento praticamente não faz uma oferta que não seja menos de 500 milhões de reais, uma oferta de, sei lá, um mercado de capitais, né? Alguma operação. Sim. Eu falo, Marco, eu tenho uma operação aqui de 100 milhões. Ele nem olha. 100 milhões é dinheiro pra caramba. E aí com a blockchain também a gente vai, talvez, né, a minha provocação é essa, né, trazer mais acesso para as pequenas e médias empresas, menor custo, mais agilidade, enfim, como que conversa com o mercado tradicional de finanças, enfim, de investimento. E eu acho que aí nasce uma grande oportunidade, porque assim, o custo de tokenização de um ativo, ou mesmo de transformar ele em NFT, que é basicamente um documento que comprove que aquilo é seu. Isso você pode fazer ele em paralelo e mesmo assim atender as legislações da CVM e tudo mais.
O que você vai mudar é a maneira de divulgação disso, mas você tem uma série de regras que você vai conseguir também atendê-las e fazer distribuições menores. Tá. E com o advento da internet também você consegue repassar isso mais barato. Então eu não preciso, para, por exemplo, montar um CRIA, preciso de uma necessidade de 10 milhões de reais no mínimo. Mas para eu tokenizar uma casa de 3 milhões é possível. Então, isso tudo traz uma nova expectativa. E não só para o mercado imobiliário. A gente fala desse porque ele é mais rápido de você entender. Mas para a abertura de novas empresas. Você pega um restaurante que quer abrir franquias, mas outras pessoas às vezes não querem. A cabeça de franqueado no Brasil é engraçado, porque assim, você tem pessoas que de fato querem ir para dentro da empresa e tem outras que só querem ganhar dinheiro. E na prática, a maioria das empresas oferece para você ir lá para dentro. Sim. Você pode fazer um modelo de tokenização onde aquela pessoa que tem a empresa principal abriu para outras e a pessoa, em vez de virar franqueado, vai lá e compra parte daquelas ações e pode ganhar com a expansão da empresa. Inclusive no segundo momento que ela vira abrir capital na bolsa propriamente dita. Sim. Mas você abre uma oportunidade tanto de investimentos diversos, menor custo de captação e de um processo legal e claro para todo mundo. Todo mundo é muito transparente. Então você vai conseguir enxergar quem tem tantas ações, quem comprou aquilo dali. Essa pessoa pode ser oculta ou não, aí depende de como você vai fazer esse lançamento. Mas, por exemplo, às vezes você pega um grande player que está investindo naquela ideia. É interessante que você mostre que ele está indo para que outras pessoas peguem mais confiança. Então, nesse processo, você pode abrir para os dois lados. Então, assim, eu acho uma oportunidade de captação para as empresas sensacional, inclusive para a captação de empresas anjos e tudo mais. Esse processo ele pode correr todo de maneira paralela, ou a gente pode também vir com um legislador como a CVM, abarcando mais isso, abraçando essa causa. Um pouco do que o próprio Bacen já fez agora com o lançamento do Real Digital. Então, assim, a gente já percebe que esse movimento está acontecendo. Tá. Mas, de maneira geral, eu ainda acho que há oportunidade, principalmente para pequenas e médias empresas, eu acho que pode ser uma oportunidade formidável, porque para você partir para as regras da CVM, normalmente você tem que ter um porte maior. Então, seguindo isso em paralelo, eu acho que facilita tanto a vida do investidor quanto do empresário que está querendo fazer a captação. Eu vou pegar um exemplo aqui que é um exemplo prático, né? Que acho que é muito ali na parte de registro, né? A gente reconhece que tem uma burocracia muito grande nos cartórios, enfim, na parte de registro, não só os cartórios tradicionais, mas, por exemplo, a CETIP aqui da B3 é um cartório também, um registro. Mas vamos pegar um exemplo aqui super simples, tá? Que acho que todo mundo já viveu, vai viver, ou conhece alguém que viveu, por exemplo, a hora que você vai fazer um financiamento imobiliário, né? Você precisa lá, uma autorização da Caixa, vem um avaliador da Caixa que tem que avaliar. Pô, com blockchain você conseguiria, estou chutando aqui, ter uma avaliação já do apartamento de baixo, de cima, a última transação feita, o apartamento tem que valer nessa faixa aqui, entre esse e esse, não pode ser muito mais, ser mais ágil, mais seguro, enfim. Então a pergunta é assim, primeiro, qual que é de fato a importância de toda essa digitalização no sentido de trazer segurança, enfim, qual que é o potencial e principalmente acho que a provocação é qual que é a velocidade, porque tem muita gente interessada, mas tem muita gente, eu vou também ser bem radical aqui, mas sempre tem aqueles livros que a gente tem na história, né? Que tinha muita gente que que era contra a invenção do carro motor a combustão, né? Ou os fabricantes de motores a combustão são contra os carros elétricos, enfim, até então uma coisa vai meio que jogando a contra. Mas como é que você vê a importância, o reconhecimento da importância, olhando para o Banco Central, como você falou, talvez ele seja bem pró-mercado, pró-digitalização, né? Mas como você vê também algumas barreiras, né, de regulação, a parte de talvez um mercado ainda muito estabelecido desses cartórios, desses registros, né? Como é que você vê essa evolução dessa digitalização? Nossa, várias perguntas, né? Para começar, cartório é um negócio que dá preguiça de ver, né? Acho que ninguém gosta de fazer. E os países que mais usam cartório é Brasil e Portugal, não sei porquê, né? Então, assim, essa herança é antiga. Então, mas eles que exportaram para cá, então. Foi, infelizmente. Mas o fato o primeiro cartório da história é a igreja, né? Você tinha que nascer, tinha que batizar o menino para quê? Para ter o registro de nascimento, era isso. Mas a blockchain pode trazer, substituir totalmente o cartório. Esse é o grande ponto. E o cartório também pode virar na blockchain. Né? Então você já tem cartórios no Brasil funcionando há alguns anos já com esse tipo de tecnologia, o que favorece muito. Por exemplo, eu posso vender o meu apartamento para você daqui de São Paulo, morando em Miami, e você no Japão. E ninguém precisar ir em lugar nenhum. Né? Então a assinatura digital é uma coisa que está caminhando muito bem. O que a gente muda para uma assinatura digital para blockchain é porque aquele dado, dentro de um documento normal, ele tem uma criptografia relativamente fraca. E quando a gente vai para um smart contract, onde eu faço assinatura e você também, ele tem uma outra coisa bem mais interessante em termos de segurança.
Não só isso, como o próprio nome diz, como ele é inteligente, eu posso colocar determinadas regras. Tá. Por exemplo, sei lá, vai jogar Flamengo e Corinthians. Eu aposto que o Flamengo vai ganhar, você aposta que o Corinthians vai ganhar, tanto faz. O fato é, quem ganhar, a gente vai lá e coloca $100. No final do jogo, ele já vai transferir ou para mim ou para você. Então, o contrato também tem essa inteligência que pode ser levada. Quando você comentou o exemplo aí do mercado imobiliário, você já tem algoritmos, principalmente funcionando nos Estados Unidos, de precificação de imóveis. Eu posso colocar essa inteligência desse algoritmo, uma inteligência artificial, dentro de uma blockchain e facilitar fazendo isso aí que você falou. E aí entra muito nesse casamento de blockchain com essa parte de inteligência artificial. A inteligência artificial traz a precificação, o blockchain já verifica toda a documentação se está correto ou se não está, se aquele imóvel pertence ao dono que se colocou como dono, e se aquela negociação pode ser feita. Ou ainda, eu posso ter um imóvel que foi tokenizado, que tem várias pessoas que são donas daquele imóvel, e negociar com todos eles de uma única vez. Então você tem um facilitador bastante interessante para essa modelagem seguir e continuar. E ela pode seguir dentro dos meios formais ou cada vez mais migrando para o paralelo. O que também não é ruim, né? Quando a gente fala de criptomoedas, muita gente fala de, cara, eu não quero ter um meu CPF registrado em nenhum país. Eu quero ser livre para morar onde eu quiser. E é onde essas pessoas vão negociar. Então, a blockchain também traz essa possibilidade desse tipo de negociação. Aí, já também transgredindo um pouco, quando a gente fala muito em metaverso, você tem uma ligação íntima muito forte entre metaverso e blockchain. Por quê? Pela questão do poder computacional. Então, se eu for negociar um terreno dentro do metaverso, como que eu vou pagar ele? Cara, tem que ser no universo de blockchain e muito provavelmente através de criptomoedas. Então, assim, você vai abrangendo tanto para negociações do mundo digital quanto para o mundo real. Eu acho que o nosso maior desafio é, de fato, trazer para o real, de ser as coisas mais palpáveis, né? A gente fala assim, para existir tem que estar no papel. Então, para mim agora já é para existir tem que estar na blockchain, porque é muito mais seguro que o papel queima, pode acontecer alguma coisa com ele, na blockchain não vai ter nada disso, está distribuído por toda a rede da internet. O problema é se a rede da internet acabar, mas aí a gente já tem vários outros problemas bem maiores para decidir do que a posse de um único imóvel. Mas um assunto que ele é, acho que é em paralelo, assim, não necessariamente convergente, que é, por exemplo, um exemplo foi o Pix, né? Até saíram alguns dados recentes do Pix aqui no Brasil. Surpreendente a aceitação do Pix, né, no Brasil, a bancarização, enfim. E a última pergunta era assim, poderia, né, termos algum estímulo para termos mais aceitação, uma aceitação mais rápida, né, desse tipo de tecnologia? Enfim, o que poderia ser feito para... Infelizmente, a gente não tem um incentivo fiscal ou alguma coisa assim. Eu acho que hoje vem muito, como toda inovação, começa pelas pessoas que querem de fato inovar. Então, eu acho que vai mais pela vontade do que para um incentivo fiscal. Agora sim, a gente tem uma outra questão, que é a lei de proteção de dados, que ela é muito ferrenha. E assim, quando você parte para ter o armazenamento da sua empresa ou dos processos da sua empresa dentro de uma tecnologia blockchain, você tem uma criptografia tão mais avançada que te custa menos do que você criar uma segurança em cima da que já existe. Então assim, por que eu vou fazer uma muralha em volta do sistema que eu tenho hoje se eu posso montar um sistema novo e fluido dentro da blockchain que vai ser mais seguro do que a muralha? A ideia é mais ou menos por aí. Então assim, é repensar o processo para que você consiga diminuir consideravelmente o custo de segurança e de proteção desses dados. Sem contar que também fica um armazenamento mais inteligente, porque qual é o problema das empresas? É algum hacker vir lá, mexer no processo dela ou pegar as informações antigas que ela tem. Então a criptografia ajuda muito nisso. E aí hoje o que a gente tem não tem tecnologia no mundo hoje que possa quebrar a blockchain. Talvez com os computadores quânticos há pessoas que imaginam que isso vai dar. Mas hoje não tem como, porque para eu quebrar um dado 295, eu tenho que alterar até o primeiro. Então, você não consegue alterar tudo isso de uma velocidade só. Então, essa segurança que a traga é muito importante, tanto para a empresa quanto para os consumidores. Eu acho que o grande diferencial e o apetite hoje está mais por aí. Né? O ponto principal que eu acho que você consegue realmente reduzir custo é esse. Mas vem muito também da empresa querer se inovar e fazer da maneira diferente. Eu acho que assim, empresas que já estão mais fluidas, que já saíram do modelo matricial, que já estão pensando em novas modelagens, eu acho que faz muito sentido englobar a blockchain dentro dessas coisas. Então, assim, inicialmente muitas empresas vão trabalhar com aquelas coisas em paralelo, mas depois vai migrar para fazer de uma outra maneira. Eu acho que é essa maneira que a gente está vislumbrando agora e está ficando mais claro isso. Tanto para a questão de processos, armazenamentos, documentos, entre outras coisas. Você tem algum exemplo, não sei se é público,
até autorizado a falar, mas algum exemplo de empresa pública, principalmente de capital aberto, que são as mais conhecidas, maiores do Brasil? Tem alguns exemplos. E se puder até passar exemplos de setores diferentes, né? Porque a gente fica pensando que só a empresa de tecnologia usa tecnologia, não, né? Não. E é engraçado isso, porque as primeiras empresas que começaram a usar foi de cadeia de suprimento. Então, assim, Walmart, Nestlé, DHL foram empresas que já começaram a colocar isso, por quê? Para ele fazer uma gestão mais ágil daqueles suprimentos. Sim. Imagina problemas que você vai ter, sei lá, canal do Panamá ou de Suez travou, e eu mandei uma carga de carne para lá. Como que eu vou fazer para essa carga? Eu já sei que ela não vai chegar no destino a tempo, mas como que eu posso fazer uma gestão para mandar ela para outro lugar e não perder aquela carga? Então, esse tipo de coisa é muito mais fácil de você fazer dentro da tecnologia blockchain, porque ela pode conversar com várias outras. Eu posso pegar 4 ou 5 plataformas e programas diferentes de uma empresa e juntar todo ele na blockchain e depois realimentar esses processos para as empresas. Mas é muito mais fácil para o gestor estar tudo aquilo junto. Sim. Então, assim, você juntar aquelas informações de programas que não se conversam para ele ter uma tomada de decisão melhor, é muito melhor. Então, assim, cadeia de suprimentos é uma que tem usado bastante. É lógico que o ramo de tecnologia também tem usado bastante. Eu acho que o mercado financeiro vai ser o próximo passo de você realmente levar tudo. A própria Visa já está transformando boa parte da operação dela para blockchain. Então, assim, as aplicações são muitas. Para as coisas que são digitais, é mais palpável de fazer. Mas eu acho que essa gestão de documentos, essa parte logística, também traz aberturas muito grandes. E quando a gente fala de logística, a gente está falando de farmácia, um hospital. Imagina o seguinte, você poder ter... se tem um parente que está no hospital, que está na UTI, você pegar um QR Code e acessar o relatório de tudo que foi feito. Toda vez que alguém vai lá e dá um remédio para aquela pessoa, você recebe uma notificação dentro da blockchain que o enfermeiro tal colocou em tal hora tal coisa naquele paciente. A gestão para o hospital fica muito melhor, a gestão para o grupo que está trabalhando naquela empresa fica muito melhor, e para você que não tem nada a ver com o processo, mas que quer saber como ele está ocorrendo, também fica mais transparente. Então, assim, a tecnologia pode ser usada para N coisas. Sim. Né? Acho que tentei dar diversificar bem os exemplos para você. E não é só assim, às vezes o blockchain é muito útil para empresas que têm uma quantidade de SKU gigantesca, porque isso aí facilita, né, esse controle, esse acesso, às vezes por segurança de dados, sempre por segurança de informação, segurança até do funcionário mesmo também, né, porque a gente tem, infelizmente, no caso do setor de saúde também, sempre algumas polêmicas. E acho que no final do dia também, setores que também tem margem muito apertada, né? Porque você reduziu o custo, você pegar um setor de varejo, por exemplo, às vezes você ganha ali 20% de margem, expansão de margem. Por exemplo, a margem sai de 2% para 3%, você ganha 50% de margem, né? Também tem a margem muito apertada. Eu achei legal uma coisa que você falou assim do hospital, né? De que você tem... a grande vantagem da blockchain é que ela é imutável, ou seja, ela não vai mudar. Mas eu estava com a informação X. Agora eu preciso que ela vá para a informação Y. Fica o histórico de que o X existiu e que daquele momento ele passou para Y. E a gente coloca usuários que só podem acrescentar informação. Usuários que podem editar informações. Mas o editar é isso. Não é apagar que o X aconteceu. É falar que agora está Y. E isso serve muito para as empresas para fazer um processo de auditoria. Imagina você verificar todos os acessos de todas as informações de um processo específico, em que momento que cada funcionário colocou. E aí você acaba com aquela discussão da mesa. Não, eu não fiz isso. Não, fez, olha aqui. Você mostra ali o horário que aquele login mudou tal informação. Então essa parte para o hospital também é muito interessante. Até para você ver também, poxa, a gente deu um exemplo aqui de um hospital. Um erro do técnico que colocou um remédio errado no paciente, naquela hora ali que ele botou o QR Code, você consegue ver. E outra, e se o hospital acabar a energia? Tudo bem, está na internet. Se o cara clicou ali, independe, ele pode estar sem energia e você ainda fazer esse acompanhamento. Então, assim, a auditoria com a blockchain vai mudar completamente. Um dos melhores custos que a blockchain diminui é o custo de agenciamento, que é o custo de vigilância. Vigiar para ver se as coisas estão acontecendo certo. Dentro do processo blockchain, esse custo reduz consideravelmente. Você tem exemplos, por exemplo, de aplicativos que você tem uma interação direta do usuário com o motorista. Você não tem mais o Uber no meio. É a inteligência artificial fazendo a conexão com a outra. Do mesmo jeito, você vai lá fazer a avaliação do motorista, o motorista faz a avaliação do paciente e a gente tira a empresa do meio. Então, assim, a blockchain está permitindo esse tipo de coisa acontecer. Então, até a maneira como as pessoas interagem. Né? Pô, muito bom. Anderson, excelente. Vamos fazer um rápido intervalo aqui. Já a gente volta também para ver alguns outros casos práticos, né?
A gente volta aqui com o time da Cosmos Block, com o Anderson Santos, rapidinho. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Olá pessoal, sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. PNC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. O documento, idealizado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e desenvolvido pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Agora, não é mais a minha palavra de mãe, basta eu apresentar um documento para que eu tenha que esses direitos sejam exercidos, porque o direito está lá, a garantia está lá. Mas no dia a dia, para que eles sejam exercidos, eu tenho que ter esse momento de convencimento. Eu acho que vai tirar um pouco esse exercício, esse desgaste que a gente como família passa muito, de convencer que aquela pessoa que está do meu lado, o meu filho, tem direito àquela garantia prevista em lei. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br, que possibilita ao cidadão paulista, por meio de identificação única, serviços disponibilizados pelo governo estadual. No portal é preciso preencher as informações solicitadas, anexar o laudo médico, uma foto e aguardar a aprovação para baixar e imprimir o documento. Também é possível gerar o PDF e salvar no celular. O Poupa Tempo do Canindé, na zona norte da capital paulista, é o primeiro a emitir e entregar o documento de forma presencial. Outros 25 postos do Poupa Tempo em cidades do interior e do litoral também vão oferecer o novo serviço em breve. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2:30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Você sabe quanto custa estudar na escola mais cara do mundo? Essa escola, além de ser a mais cara, é também uma das mais antigas da história.
Localizada na Suíça, ficou conhecida como a Escola Real por ser uma escola-castelo da dinastia familiar local. O campus do Instituto Le Rosey se assemelha a um resort de luxo e conta com 2 residências, a de verão e também a de inverno, com aulas adaptadas para cada uma dessas épocas do ano. Além da Suíça, a escola conta com um campus na França. Entre os ex-alunos, há membros da realeza, políticos e executivos de grandes empresas. O primeiro ano letivo foi em 1880 e agora, quase 150 anos depois, a Le Rosey é a escola mais cara do mundo. Para se ter uma noção, quem quiser ter a experiência de estudar neste castelo terá de investir aproximadamente $132 mil por ano de estudo. E só para constar, a escola oferece programas acadêmicos para estrangeiros. PNC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso SaraCast especial com o time da Cosmos Block, com o Anderson, um dos sócios responsáveis pelo time da Cosmos. Muito obrigado, Anderson, pela aula. Eu queria passar aqui também, você pudesse citar também alguns casos práticos, né? E de novo, mais do que o caso prático, a empresa X implementou, enfim, mas como é que a gente traduz isso em números, né? Porque uma parte grande aqui que nos acompanha é sempre investidor ou empresário, quer trazer para sua empresa, né? Mas como isso traduz em, às vezes, melhoria, né? Reduz risco, enfim... reduz custo, talvez, né? Acelera processos, né? Enfim, algum caso ou casos aqui de implementação. Você citou alguns, mas traduzir mais em números, né? Para a empresa, provavelmente. Principalmente para a empresa. Assim, eu acho que a questão do agenciamento é um dos melhores custos de redução, porque, poxa, às vezes você tem um funcionário fazendo negócio, o cara que vigia ele, o que vigia o vigia e assim por diante. Então, assim, dentro do processo de blockchain, poxa, com inteligências artificiais, câmeras e o sistema do processo todo digitalizado dentro da blockchain, você já consegue eliminar muito custo desse sentido. Então, essas são algumas coisas que já podem trazer. Mas existe hoje uma questão muito grande, principalmente dessa gourmetização que está acontecendo, que é o quê? Entender a origem das coisas. Então, assim, a origem do café, a origem da carne, Perfeito. A origem do arroz que você está comprando. Então, assim, você ter essa cadeia divulgada para as pessoas é muito importante. A Três Corações já fez muita coisa já pensando nisso. E, assim, você pode ter informações complementares a isso. Quer ver uma coisa bastante interessante? Pegada de carbono. Então, eu consigo saber o quanto de carbono foi gasto para produzir aquele quilo de carne, ou para produzir aquele grão de café. E eu consigo verificar não só a origem daquela carne, daquele café, mas o quanto foi economizado de carbono durante aquele processo. Então, empresas que estão pensando muito nessa pegada ESG e de atender clientes mais criteriosos com essa questão de impacto social e ambiental, também é muito interessante a parte de migração para blockchain para validar aquilo dali. Para falar, não, peraí, não é da sua cabeça que você vai tirar que isso aqui deu 2 toneladas de crédito de carbono. Não, sim. Tem precificação do negócio e tem como você acompanhar isso. Então, assim, você tem outros casos, por exemplo, de carnes brasileiras que estão sendo exportadas para a Europa. A Europa exige essa rastreabilidade da carne. Então, para ele poder acessar um mercado consumidor maior, ele tem que ter a implementação desse tipo de coisa da rastreabilidade para conseguir entrar nesse tipo de mercado. Então, várias empresas que estão buscando muito essa parte de ESG e rastreabilidade acabam ganhando muito com esse processo, né? Aí a outra parte que você vai ter vai ser muito essa questão mais voltada para LGPD, que são empresas que precisam proteger os dados dos clientes. Então, assim, entre você criar um grande firewall que seja impedido de colocar ou colocar essas questões dentro de uma blockchain, muda muito. Vamos lá, igual o banco. Todo mundo pode entrar no banco, não pode? Sim. Mas você pode arrancar o dinheiro de lá que não é seu? Não. É mais ou menos essa ideia. Então, você não precisa fazer uma grande proteção, uma muralha com um monte de guardas para impedir todo mundo de entrar. Não. As pessoas podem ter livre acesso, mas elas não podem acessar o dinheiro das outras. Então, a blockchain facilita muito isso. Parece que está exposto, mas ao mesmo tempo, quando você tenta acessar, você não consegue puxar aquela informação. Isso também tende a diminuir muito o custo das empresas. Então, eu acho que, assim, o que você tem é uma redução desse custo de vigília. Então, às vezes, você precisa de muito menos gente para fazer o mesmo processo. Então, você, sei lá, às vezes você precisava de 40 pessoas para fazer um processo e diminui para 3. A outra coisa, essa questão de você guardar bem os dados.
e de garantir que aquele consumidor final consegue ver a origem do que ele está produzindo. E eu acho que esse ponto aí hoje também vai ser um ponto de bastante divulgação. E paralelo a isso, você tem tanto essa rastreabilidade do crédito de carbono, como a própria negociação do crédito de carbono. Sim, a gente estava falando de mercados paralelos que vão ter. Esse mercado de crédito de carbono é um mercado complicado de mexer. E aí, a solução de blockchain traz uma pergunta muito boa para isso. Tanto que várias fazendas já têm migrado para tokenização, porque você negocia um token do crédito de carbono. Faz muito mais sentido, tanto para quem quer consumir e investir nisso, quanto para empresas que são poluidoras, que adquirem os tokens para poder falar assim, não, agora eu estou me equilibrando ambientalmente com aquilo dali. Então, acho que são aplicabilidades que a gente tem aí da blockchain já para empresas de maneira um pouco mais diretas, né? Tem algumas empresas que já chegaram com isso. A Nestlé está fazendo um processo de rastreabilidade de crédito de carbono dos produtores rurais, focando muito em cacau orgânico e não sei o quê. Você tem frigoríficos também que estão indo muito nessa linha. E assim, é uma maneira também da gente, como país, validar mais nossos produtos. Né? A gente fala muito do queijo canastra, tem um queijo famoso agora de São Paulo, que tinha formiga no meio, que ganhou o 3º lugar lá na França e tal. Poxa, mas aí onde é que estão esses processos, sabe? Pegar determinadas localidades, trazer uma robustez em termos de rastreabilidade para depois levar. Porque champanhe só é champanhe porque foi feito lá naquela região. Os outros são chamados de espumante. É basicamente essa ideia. Então, até para você criar esse tipo de mercado, também é bem legal. Então, o resumo da ópera é assim, não é só no lado do custo, da margem, mas também pode ser impactado também no lado da receita, né? Porque hoje em dia, como você falou, tem alguns mercados que você não consegue nem acessar se você não tiver rastreabilidade da origem da carne, enfim, do algodão, enfim, do processo, né, como um todo. Isso é muito bacana. Uma pergunta, quando você falou de banco particularmente, a gente conhece muito bem os grandes bancos no Brasil, né? Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. E são bancos aí de décadas, né? Então eles também, a minha provocação é, eles têm sistemas também de vários anos atrás. O IBM DOS, aquela tela preta do gerente, né? Que você tem que passar uns 6 meses só para treinar, para aprender a operacionalizar. Aí minha pergunta e ao mesmo tempo a gente vê um Nubank nascendo há pouco tempo e já líder de mercado em termos de, pelo menos, de volume de clientes, né? Líder assim, ele está lá entre os 4, 5 maiores do Banco do Brasil em termos de volume de clientes. O que será que deve acontecer praticamente dentro do sistema financeiro e até paralelo também para outras indústrias, né? Essas empresas que têm um sistema legado, famoso legado, né? Muito antigo, vai construindo uma rede em paralelo, né? Desliga uma e liga a outra, ou melhor, abrir um banco digital, enfim, qual que é a alternativa para esses bancos que tem um sistema lá muito antigo? A gente vê muito robusto. O Itaú, o Bradesco, todo mundo fazendo muito investimento, mas sempre tem aquela preocupação, pelo menos para quem é investidor. Pô, mas será que o Nubank, o Inter, uma XP, um BTG não vai sair na frente, vai começar a roubar espaço, porque talvez eles sejam mais difíceis de se movimentar em termos de tecnologia, né? Historicamente, quem investe pesadíssimo nisso é o Itaú. O Itaú, né? Sempre teve um sistema muito mais robusto que precisa, inclusive vários outros bancos menores acabam utilizando da plataforma dele. O que a gente tem? O primeiro sistema do banco tinha era o negócio da IBM, que basicamente você só tinha uma porta de entrada e uma porta de saída, e isso era que trazia segurança para o banco. A gente pode fazer uma blockchain específica para o próprio banco, ou rodar ele no que a gente chama de uma Hyperledger, que seria uma rede privada do próprio banco, e caminhar com aquelas informações ali dentro. Né? Acho muito difícil o banco desligar o botão e ligar a outra. Provavelmente ela deve acontecer mais ou menos em paralelo, deve começar com alguns processos antes, mas eu acho que isso é uma ida sem volta. Eu acho que a própria Visa já enxergou muito isso. A velocidade de transação é muito maior, a certeza dos dados que estão correndo também é muito melhor, o custo que você tem de movimentação disso acaba diminuindo com o tempo. Então, assim, e você tem toda uma rastreabilidade do recurso. Para onde que saiu, para onde que foi, que conta que pingou. Fica mais fácil de você rastreabilizar isso do que rastreabilizar, por exemplo, a TED. Né? Não à toa o Pix veio também para ajudar nisso. Né? Não sejamos ingênuos com relação a isso. Mas imagina um cheque nos Estados Unidos, né? O Japão ainda trabalha com fax, entendeu? Então, assim, tem coisas que parece que mudou muito, mas ainda tem muita coisa para trás. Eu acho que esses sistemas dentro de blockchain vai trazer um aperfeiçoamento muito grande para as empresas. E eu acho mais fácil empresas menores conseguirem implementar isso do que os grandes. Porque os grandes, ou eles vão fazer pedaços,
ou eles vão começar menorzinho mesmo para poder colocar. Eu acho que o Banco Central tem feito um papel muito interessante nesse sentido, de tentar ver esse tipo de coisa como sendo uma maneira da gente ter um mercado bancário um pouco mais pulverizado. Eu percebo um pouco esse movimento e eu acho que ele é bastante interessante. Você pega países pequenos como Itália, que tem 200 bancos. O nosso, depois do advento dos bancos digitais, a gente realmente aumentou muito o número, mas até então a gente tinha pouquíssimos. E isso é muito bom para o cliente final, né? Eu acho mais fácil esse tipo de implementação. Então você pega, às vezes, um banco menor dentro de um banco maior, né? Sei lá, não sei exatamente qual é a relação do BTG com o C6, mas tem uma relação ali de certo investidor. Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que às vezes é mais fácil rodar num banco menor como no C6 ou no Nubank do que no grandão. Agora, o grandão, você está olhando isso. O próprio Itaú comprou uma empresa de tokenização de ativos e já está rodando vários tokens lá dentro. Então, assim, você percebe que eles estão atentos a isso e estão aguardando o momento de rodar. Mas é inevitável que isso vai acabar rodando dentro da blockchain. Agora, a gente ainda tem um espaço muito grande de empresas que ainda não estão explorando isso. Porque assim, um banco grande falou, quero fazer. E aí, quem vai fazer para ele? Sim. Então você tem poucos players fazendo isso ainda. Essa foi a grande oportunidade que a gente chegou dentro da Cosmos, que é de realmente estar ali à frente para conseguir fazer essa implementação junto às empresas. Muito bom. Pô, Anderson, já agradecendo todo o time da Cosmos pela aula aqui. Eu queria só, se você pudesse encerrar com as dúvidas mais tradicionais. Eu tenho uma dúvida aqui que talvez nem seja em relação à Cosmos, até, por exemplo, assim, como que eu consigo não só trabalhar na Cosmos, mas, por exemplo, eu quero ser um profissional, um exemplo, né? Quero ser um profissional com essa especialização, né? Eu acho que a minha empresa deveria implementar, eu acho que tem espaço, enfim, que tipo de certificação, que tipo de conhecimento, né? Um profissional com os mesmos conhecimentos, né? de análise de dados ou não, enfim. Essa é um tipo de pergunta que eu tenho particularmente, mas se você puder também incluir outras dúvidas, né? Não, essa daí é muito boa, assim. Basicamente é uma nova metodologia de programação. O Google, a gente foi no evento do ano passado, aliás, nesse ano, em março, que era exatamente, eles estavam pegando uma inteligência artificial em que você programava, por exemplo, em Java e ele te dava aquilo numa linguagem de uma blockchain específica. Por exemplo, na rede do Ethereum ou Polygon, enfim, ele fazia essa tradução de uma coisa para outra. Então isso converte bastante, mas assim, o número de profissionais que tem especialização em blockchain ainda é muito baixo. O último número que eu vi de estatística, que é uma estatística um pouco mais antiga, era 200 mil. Então assim, a gente tem 5 milhões de programadores no mundo, 200 desses fazem essa parte. Então sim, é uma grande oportunidade para essas pessoas. Eu acho que o pré-requisito não inevitavelmente é o inglês. A gente tem uma série de cursos e coisas nesse sentido muito mais intensas dentro do inglês. A comunidade é muito boa, é muito aberta, assim, muito de abraçar as pessoas. Então, acho que isso também facilita. Agora, uma das questões que todo mundo tem umas dúvidas muito é, poxa, mas custa muito caro? E esse custo caro tem que levar algumas coisas em conta. Por exemplo, se vocês têm um servidor normal, de internet normal, e você vai comparar ele como armazenar essas informações na blockchain, é lógico que ele vai ser mais caro. Agora, e quanto custa fazer a segurança disso? Quanto custa vigiar isso? Quanto custa se você tivesse roubado? Ao tamanho da multa que você pode tomar pelo um LGPT. Então, essas coisas acabam compensando e ficando mais barato fazendo dentro do blockchain. Mas é isso, eu tenho que comparar laranja com laranja, melancia com melancia. Não dá para comparar melancia com laranja. Então, esse é um ponto. Acho que a questão da segurança é que traz muito essa questão. Então, se você quando você coloca a segurança na conta, fica muito mais barato. Agora, sem ela, realmente fica um pouco mais difícil. Então, acho que esse é o principal ponto que muda entre essas duas coisas. E eu acho que, assim, trazendo para o mercado, eu acho que a própria CVM e o Banco Central estão muito atentos a essas mudanças. Eu acho que a gente ainda vai ter oportunidades de mercados paralelos, como crédito de carbono, rastreabilidade. Acho que ainda vão ter outras coisas assim. Mas é um mercado que está em franca expansão e precisa muito de gente para poder fazer. Então, se você estava pensando em fazer alguma coisa, cara, pesquisa, porque vale. Programar só para fazer os robozinhos é bom, mas você pode programar para outras coisas também e aumentar ainda mais sua carteira. Eu acho que vale. E como abordar, assim, por onde começar, assim, fora a Cosmos, eu digo, por exemplo... sempre quando tem uma nova tendência, uma nova tecnologia, qualquer novidade, a gente tem duas decisões, né? Eu sou, como empreendedor, eu vou lá e tomo o risco. Eu falo, eu preciso lá conhecer. Tenho 10 alternativas, 9 vão dar errado, uma vai dar certo. Mas eu sempre estou querendo ir lá conhecer, enfim. Até estava falando aqui nos bastidores com vocês, um parceiro nosso no mercado financeiro,
que tokeniza ativos reais, né? Que não deixa de ser operações do mercado financeiro. Enfim, qual que é a sugestão para um empresário que quer tokenizar, que quer trazer o blockchain para dentro, quer otimizar processos, enfim, o que fazer, enfim, que profissional procurar, enfim, quais são os investimentos necessários para quem quer realmente ser vanguardista, porque sempre tem aquela dúvida, né? Pô, eu espero virar uma tendência, né? Ficar mais... Mas eu também posso ser o último, né? Vamos pensar, voltando para trás, o Nubank. Se o Nubank, né, não tomasse a decisão há tantos anos atrás, não seria o Nubank hoje, né? Então, precisa também tomar risco de querer inovar, né? Tem várias empresas especializadas em tokenização, que eu acho que seria essa parte mais fácil, mas eu acho que o grande ponto para a empresa é realmente ter uma boa divulgação no marketing para poder fazer. Porque eu acho que, nesse sentido, a tokenização ela é um instrumento. Mas você tem que despertar o apetite do investidor para colocar dinheiro na sua empresa. Eu acho que é isso que tem que ser bem pensado, assim, como chegar nessa mídia fazendo ela bem feita. Então, assim, você vai ter escritórios que são especializados em investimentos diferentes. A Rush faz isso, tem outras tokenizadoras, tem ranking disso, inclusive, no Brasil, de melhores tokenizadoras. Uma delas foi comprada pelo Itaú, inclusive. Então, assim, você repara que é um mercado que está em franca ascensão. Mas eu acho que a má divulgação desses negócios, e principalmente a falta de auditoria depois do processo, é que acaba deixando muita gente com medo. E aí, assim, eu acho que o processo ele é todo muito transparente, falta pessoas mais sérias para poder conduzir. Tem empresas excelentes para poder fazer isso. Eu acho que captações menores, o grande segredo está na mídia, porque é uma rede ponta a ponta, assim. Você tem que chegar diretamente no seu cliente final. Mas, poxa, quantas pessoas não estão vendendo cursos online e faturando milhões? Recentemente, eu estava ouvindo um CFO de um desses caras que vendem muito curso na internet e estava faturando 100 milhões por ano. Então, assim, tem empresa de capital aberto que tem empresa querendo abrir capital que às vezes não tá chegando lá ou passou pouco disso. Enfim, é um tamanho, uma magnitude muito grande que você consegue atingir com as mídias sociais. Então, assim, eu acho que é um casamento com uma boa tokenizadora e um bom serviço de marketing e rede social é o que vai levar esse mercado para outros patamares, de mais pessoas conseguirem acessar dinheiro mais barato nesse modelo. E uma grande vantagem que eu acho que eu vejo assim, no modelo de tokenização é que você ganha com a expansão da empresa. Eu acho que essa é a cabeça que tem que entrar, né? Porque não é... Quando você pensa em empresas de capital aberto, ações, elas normalmente é uma empresa muito grande. Mesmo as small caps já faturam bi, às vezes. Então, assim, como é que aquele menor vai conseguir captar isso? E como que ele pega alguém que vai emprestar dinheiro para ele, mas tomando o risco junto com ele? Diferente de uma debênture, de uma nota promissória, ou mesmo de um CRI, que é uma obrigação financeira que ele vai ter que reportar. Então, é uma maneira que ele tem, de certa forma, de abrir uma sociedade e de pessoas que topem um risco junto com ele. E aí isso tem uma franca expansão. Eu acho que, cara, principalmente startups podem se promover muito em cima disso, empresas abertas e que precisam de capital um pouco mais ativo, são empresas que vão ter muita essa facilidade. E outra, quando a gente vai para a internet, a gente pode captar do mundo. Sabe? Você não precisa vender uma franquia para brasileiro. Você pode abrir uma franquia de comida japonesa e vender para japonês. O mercado deles está bem estagnado. Ele prefere investir no restaurante aqui no Brasil do que lá. Então, assim, de também perceber esse tipo de coisa. A gente fica muito fechadinho achando que o nosso universo é esse daqui. E, cara, tem muito mais gente no mundo inteiro disposta a fazer isso. E brasileiro, de maneira geral, é muito bem quisto pelo mercado de TI e automação. A gente tem uma maneira de pensar muito diferente. Fala assim... Não à toa o nosso Banco Central é tão bom, né? Porque ele tem que lidar com os brasileiros e é difícil. Então, assim, a gente sempre pensa no caminhozinho, furtivo e tal. E isso para os negócios, quando é bem pensado, é muito bom. Muito bom. De pensar novas soluções, de inovar realmente naquilo dali, de dar um jeitinho de fazer as coisas acontecerem de fato. Anderson, só uma curiosidade, assim, quando você chega numa empresa para implementar, só para entender, por exemplo, o que seria um processo, né? Por exemplo, você tem ali uma fase, é como se fosse realmente um processo de instalação de um software, enfim, como é que funciona? A fase inicial é meio que uma consultoria para a empresa, que eu tenho que entender qual que é o processo dela e entender em que interseções que faz sentido a gente colocar a blockchain. Porque também não faz sentido, se o cara tem 200 processos, botar nos 200. O tamanho disso vai ficar enorme e o custo para ele também vai ficar muito alto. Então, às vezes tem 5 ou 10 ou 20 pontos mais críticos para poder eu entrar ali e fazer, poxa, quais são os pontos principais que você precisa de relatório para sua gestão e quais são os pontos que são mais sensíveis ao risco do seu negócio. Então, assim, aquele funcionário-chave que se ele botar a informação errada, o trem desanda. Então, assim, entender esses gargalos. Depois a gente faz um sistema que a gente faz um API, uma espécie de site onde eu vou puxar as informações da base que ele já tem, transformar ali num dashboard melhor para que ele consiga visualizar aquilo dali
e por trás desse dashboard fica uma cadeia de informações imensas para a rastreabilização disso. Tá. E aí ele finaliza com o armazenamento disso dentro da blockchain. Dependendo do tamanho, se for muito grande, o que a gente faz é, você só acessa lá com a chavezinha do smart contract. Tá. Mas eu armazeno em outro lugar que pode ser um pouco mais em conta, mas a chave de acesso você só vem através de um contrato inteligente. Isso também pode ser feito para poder baratear o processo. Mas é basicamente isso. O início é muito consultoria para ver quais são as interseções que fazem mais sentido implementar. Mas, cara, tem muita coisa para poder fazer. Assim, eu acho que a gente está entrando como pioneiro nisso, mas tem espaço para muita gente entrar também. Tá. Só uma última curiosidade, eu prometo. Mas você falou muito sobre o Banco Central, né? A gente acho que tem muita informação da atividade do Banco Central. E a gente fala muito acho que, implementação nas empresas privadas, enfim, né? Mas tem órgãos públicos no Brasil, no mundo, já utilizando. Como é que está o movimento em órgãos públicos, assim, para trazer segurança em contratos, regulação? Cara, Nova York já implementou muita coisa. Uma das coisas que era até besteira, assim, mas tipo, se você tem um buraco na calçada ou no asfalto, você podia reportar à prefeitura por ali, e se a prefeitura duvidasse daquilo, ela colocava para outras pessoas que estavam passando pelo local confirmar se aquilo existia ou não. O Waze o Waze não fala que tem muito trânsito, tem muito carro que passou por ali. E você vai confirmando que tem um policial ali naquele quilômetro. Você vai confirmar que tem aquele buraco naquele lugar. Então você tem uma gestão inteligente das cidades que vem se utilizando muito de blockchain para a execução delas. Então, mas órgãos públicos, o que eu vejo mais característico de fato é o cartório, que é muito fácil de perceber o que ele pode fazer, mas esse exemplo de saúde, por exemplo, para o SUS, poderia ser uma implementação, em que você, em vez de você ter tudo lançado no sistema do computador, que muitas vezes dá muito trabalho, demora muito para poder mexer, eu digo isso por causa própria, porque minha esposa é médica, ela vive contando vários históricos desse, você poderia colocar num aplicativo de celular que todo mundo alimentasse o sistema do SUS por ali. É uma coisa complexa de implementar? Com certeza. Mas isso facilitaria muita gestão para várias coisas, né? Então, assim, tudo bem, o SUS é difícil? Tá, mas o Einstein poderia fazer. Eu acho que tem implementações de órgãos públicos, principalmente, eu acho que esses serviços para o cidadão, tem muita coisa que você pode implementar através dali. E eu acho também que, aí vai uma coisa bem de economista, assim, que é muito acostumado a falar que pune que vai dar certo, né? E aí a gente está virando essa chave, eu acho, no mundo de maneira geral, para incentivar as boas ações. Quem faz bem ser remunerado por isso. Então, eu acho que quem faz bem ser remunerado por isso pode trazer essa inteligência de blockchain como sendo uma grande ferramenta de você, de fato, criar benefícios para essas pessoas que estão colaborando. O cara que fala que tem mais buraco, o cara que fala dos problemas que estão acontecendo da cidade, o cara que vai lá e demonstra que determinado hospital não está funcionando. Eu acho que os governos é que têm um pouco de medo disso, porque você acaba passando muito desse poder para a população. Mas eu ficaria maravilhado de ver isso acontecendo aqui. Pô, muito bom. Pô, Anderson, muito gentil, muito obrigado pela aula. Que isso, agradeço a todo o time da Cosmos. Deixa seus contatos também da Cosmos para todo mundo aqui. Claro. Como melhor achar, LinkedIn, redes sociais, enfim. A gente tem o Instagram, que é @cosmos com K, _block. E tem o LinkedIn também, que é Cosmos Block separado. Esses são os principais pontos. Muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre bom poder falar do que a gente gosta e falar com paixão, né? E eu acho que a gente precisa aprender muito com isso aqui no Brasil. Tem muita coisa para a gente poder implementar. Então, obrigado pelo convite. Sigam a gente lá. Quem quiser saber mais, vira e mexe, a gente coloca vários vídeos e textos ajudando a quem quer conhecer, inclusive esses caminhos. A gente, no próprio YouTube também, que o pessoal pedir, a gente pode fazer um vídeo específico explicando algum ponto que talvez não tenha ficado claro. Mas excelente. É isso. Muito obrigado, Saravalho. Muito gentil. Manda um abraço para todo mundo da Cosmos. Muito obrigado, Anderson. Manda e sim. A gente vamos marcar outros encontros, né, para sempre estar atualizado aqui. Que, como diz o nome, essa tecnologia exponencial, né, cada vez mais rápido, atualiza mais rápido, né? Com certeza. Tem boas pessoas para trazer. É sempre bom conversar sobre isso. Obrigado por dar essa oportunidade para a gente. E convidando, a gente vai estar sempre com muita vontade de voltar aqui. Pode ter certeza. Muito gentil. Bom, pessoal, muito obrigado para todo o time da Cosmos. Esse foi o nosso SaraCast especial de hoje, particularmente. Lembrando que sempre você pode acompanhar pela BMC News e também pelas nossas redes sociais e pela sua plataforma de podcast preferida, tá? Acompanhe lá o time da Cosmos no Instagram, no LinkedIn, né, e todo o time. E a gente volta aqui na semana que vem, mais um SaraCast sempre especial aqui com grandes empreendedores que estão mudando esse país. A gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau!
BNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BNC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com o Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa.